Semana passada, a gente tinha deixado... Pronto, começou a gravar agora, né? Ó, pode começar a partir de agora colocando presente, para ficar registrado sua frequência, tranquilo? Sim, gente, já começando a aula, né? Bom dia mais uma vez, bom dia a todos, 74 alunos. Quero ver, desde semana passada a gente já tinha falado, não foi? A professora Carmélia aí lembrou, os professores estão lembrando. Semana que vem é um simulado, acabou-se. Então, semana que vem é o simulado, a provazinha de vocês, a primeira avaliação do ano, a primeira prova do ano, simulado, né? Então, a gente já veio desde semana passada fazendo revisão, tínhamos colocado aqui, ó, na aula passada, dia 23, revisão, e hoje, dia 30, revisão novamente, ou seja, 2 semanas de revisão. Então, gente, sinceramente, a gente está passando 2 semanas revisando o máximo possível, e, na verdade, isso é assunto do 9º ano, o aluno que fez o ano passado, um 9º ano bem feito, estudou, correu atrás. O básico, mais simples possível, é entender o que é velocidade, espaço e tempo. Acabou-se a aceleração. Então, por ser um conteúdo mais simples, mais básico, a gente está indo aos poucos. E, sinceramente, é o primeiro simulado. Então, aproveitem, é o primeiro simulado. Tranquilo? Garantam a boa nota. Semana passada, a gente tinha deixado aqui umas questões. Não foi uma questão, se não me engano, de transformação. Como é que se transforma a velocidade? A gente tinha transformado o espaço, o tempo, queria saber a velocidade. E semana retrasada tinha ficado outras questões, ou seja, já vão 2 semanas com questão para a gente responder. Então, hoje, gente, é só isso. A aula de hoje, durante toda a nossa aula, vai ser responder questões, tirar dúvida, revisar, fazer revisão para o simulado. Tranquilo? Vamos lá? Então, a gente quer ver participação hoje, mais do que nunca. É necessário a participação. A participação para você ter a nota qualitativa e a participação para revisar. Revisar, se preparar para o simulado. Tranquilo? Vamos lá? Então, gente, vou colocar aqui logo de início uma breve revisãozinha, uma rápida revisão, bem resumida, para a gente ter aqui no quadro exposto o conteúdo do simulado. Tá, professor, o que vai cair no simulado? O nosso simulado semana que vem, o que vai ser o assunto? A gente já tinha falado, não foi? Lembrando, o simulado são 10 questões. 10 questões, cada questão, 5 alternativas, né? Múltipla escolha, 5 alternativas com uma única verdadeira. Tranquilo? Então vamos lá fazer a revisão. Gente, o aluno estudioso, o aluno dedicado, cadê lá? Quero ver a maioria ali dos alunos que está acompanhando, registrando, assim que chegar o Google Classroom, o Google Sala de Aula, né? Tá, professor, estou fazendo essas questões, estou respondendo tudo direitinho. E aonde é que a gente vai estar depositando? Quando chegar o Google Classroom, o Google Sala de Aula, tudo organizadozinho, a gente vai preparar, né? E você vai estar depositando lá. Então, não acumulem, já estamos na 5ª aula, se não me engano, é 4ª ou é 5ª aula. Então, tem o material todo em dia, o registro. Não, professor, estou colocando no caderno, não, estou colocando no bloquinho de anotação que eu tenho. Não, vá registrando, tirando foto, que assim que chegar o Google Classroom, é depositar tudo lá, porque vai ser a sua nota. Sua nota vai ser isso, tranquilo? Então, lá, revisando, o assunto que a gente viu até agora, semana passada, foi o quê? Primeira coisa, as grandezas cinemáticas. Qual foi a primeira grandeza cinemática? Quero ver aí, a primeira participação do dia. Quem é que vai ganhar o primeiro ponto de participação qualitativa, né? A avaliação qualitativa. Qual foi a primeira grandeza cinemática? Pronto, já aproveitando. É uma questão de simulado. Questão de simulado. Grandezas. Qual foi a primeira grandeza cinemática? E aí, ninguém? Pronto. Espaço. Gisele participou, Raiele participou, no chat, Raiele aqui, né? Usem o microfone, gente, para a gente participar, eu não estou vendo o chat. Vamos lá. A moça bem falou espaço, professor, parabéns. Então, vamos organizar aqui, gente, em sequência. Olha lá, o outro lado, Ana falou. Então, organizar em sequência. Termo após termo. Grandeza após grandeza. A primeira grandeza, espaço. Quero ver agora quem está atento. Professor, vamos fazer a revisãozinha das fórmulas. Todas as fórmulas que eu vou usar. Esse simulário que eu vou fazer agora, semana que vem. Quais são as fórmulas que eu vou precisar? Espaço, tempo e velocidade. Espaço. Como é que é, Felipe? Espaço final, menos tempo espaço e inicial. velocidade. Pronto, olha lá. Uma moça falou de velocidade, isso é o terceiro, mas parabéns, participou, né? Depois eu vou ver ali a gravação, eu vou ver a sua qualitativa. Então, gente, sinceramente, olha aí, alguns alunos estão ainda na dúvida. Tá, será que ele está pegando mesmo a qualitativa? Gente, a qualitativa é para fechar o bimestre. Quando for fechar o bimestre, uma das notas é a qualitativa. E tudo isso daqui vale participação. Fica registrado, né?
Então, participem, a sua nota é para você, né? Então, a moça bem disse, tá, professor, delta S é espaço final menos espaço inicial. Na turma anterior, o pessoal disse, não, professor, S1 menos S2, S2 menos S1. Então, não trabalhe com essa nomenclatura de 1, 2, S1, S2, não. É S final menos S inicial. SF menos SI. Para você entender o que é S2 ou S1. Espaço final menos espaço inicial. Tranquilo? Entendido isso, professor, a partir de agora eu sei qualquer delta. Não importa qual delta que seja. Se é delta S, se é delta T, se é delta V. Delta qualquer coisa. Essa qualquer coisa final menos inicial. Se delta S é S final menos S inicial, delta T vai ser o quê? Tempo final, tempo inicial. Tempo final, pronto. Olha lá, Lúcio, parabéns, participação, né? Tempo final menos tempo inicial. Então, pronto, gente. Lá no simulado, por incrível que pareça, vai ter uma questão de delta S, uma questão de delta T. Mais simples possível. Ah, professor, sabendo que é delta S e delta T, a partir dessas duas grandezas, essas duas relações, né? Eu tenho uma terceira, a consequente, velocidade. Tá, professor? Foi o que a moça tinha adiantado, não foi? Alguns minutos atrás. Como é que eu calculo agora a velocidade? A fórmula da velocidade vai ser o quê? Delta S sobre delta T. Sobre delta T, a moça aí participou. Raeli, parabéns. Então, gente, sinceramente, não tem bicho de sete cabeças. Não tem o que complicar, tá, professor? Tá? No primeiro momento, acompanhar só as relações, né, as equações. Ah, professor, do delta S, do delta T, da velocidade. Ah, professor, mas só que o senhor falou na aula passada que eu poderia ter uma outra forma. Não é que é outra forma. Não é outra forma. É a mesma forma, só que agora de maneira estendida, aberta, expandida. Eu vou expandir. Se delta S é S final menos SI, então eu posso colocar aqui, ó, velocidade vai ser igual espaço final menos espaço inicial sobre delta T. Mas quem é delta T? Tempo final menos tempo inicial. Então tá aí, gente, todas as relações, todas as equações, as fórmulas, como vocês dizem, né, ó, que eu posso utilizar. E vou até enumerar aqui, ó, vou enumerar para você ter a sequência, a ordem de todas as relações que eu tenho dessas grandezas cinemáticas. Primeiro, delta S. Segundo, delta T. Terceiro, a velocidade. E quarto, qual é a quarta e última grandeza cinemática? A gente viu semana passada. Como aceleração. Aceleração, Raela, Lúcio, parabéns. Aceleração, símbolo Azinho, A de aceleração. Como é a fórmula de aceleração? Olha lá, Euler falou no chat, parabéns. Qual é a fórmula? A gente tinha deixado semana passada, não foi? Delta V sobre delta T. Parabéns, delta V sobre delta T. Acabou-se. Tá, professor, como é que a gente chega nessa fórmula? Aí você vai revisar direitinho lá, assistir novamente a nossa aula da semana passada, que é exatamente a definição de aceleração. O que é aceleração? Só existe aceleração se tiver mudança de velocidade, se tiver variação, se a minha velocidade estiver mudando, alterando, ou aumentando ou diminuindo. É o que, professor, eu assisto lá as corridas de Fórmula 1, o narrador lá, o locutor, muitas vezes diz, aí o carro de fulano, para ultrapassar o outro, ele acelerou, ou seja, aumentou a velocidade. Então, ela acelera, aumenta, varia, muda. Então, mudando, variando a velocidade, eu tenho aceleração. E a recíproca é verdadeira, né? Professor, se eu não mudar, se eu não variar, se não tiver variação de velocidade, não tem aceleração. Então, por definição, tem questão teórica lá no simulado. Como a gente sempre diz, né? O Enem, o formato do Enem é mais teórico. Ideias, conceitos, definições. Então, vai ter lá, a partir da definição de aceleração. Então, o que é aceleração? Só é aceleração se der mudança. Olha aqui, delta. O que significa delta? Variação. Variação de velocidade. Então, a partir dessa ideia, você sabe a fórmula. Professor, se para ter aceleração tem que ter mudança, variação de velocidade, então é delta V sobre delta T. E a consequência... Professor, aí também tem outra forma de fazer isso. Parabéns a ela, era exatamente isso que eu ia dizer agora, não foi? Em consequência dessa relação da aceleração, eu tenho a consequente dela, como Rael bem disse. Tá, professor? Do mesmo jeito que eu abri aqui, expandi, estendi a velocidade, eu posso abrir e estender aqui a aceleração, a mesma coisa. Tá, professor? Se eu tenho um delta V, ao invés de delta V, eu vou usar o quê? Se é um delta, vai ser essa qualquer coisa. Velocidade final.
menos velocidade inicial. Parabéns, Aiele. 10, né? 10 na qualitativa. Espero que todos tenham 10 na qualitativa, sinceramente. Qualitativa 10 é somente participar, né? No chat, no microfone. Parabéns. Então, vamos lá. Professor, essa última parte eu não entendi muito bem, não. Então, vamos lá, Kemine, né? Vou explicar aqui sobre ΔT. Tá, professor, o que é ΔT? É tempo final menos tempo inicial. Olha lá a pergunta de Kemine. Gente, sinceramente, por enquanto, nesse primeiro momento, é só você estar acompanhando essa linguagem, você entender. Delta qualquer coisa, Kemine perguntou. Não importa delta o quê, Camille? Se é delta S, se é delta T, se é delta V. Isso é a formulazinha, você tem que guardar essa formulazinha. Delta V sobre delta T, certo? Ah, professor, mas quem é delta V? Não importa se é delta S, se é delta T, se é delta V. Delta qualquer coisa. Essa qualquer coisa final menos inicial. Tá vendo aqui, Camille? Delta S. É S final menos S inicial. Então vai ser sempre a mesma coisa. A única coisa que vai mudar se vai ter delta T, delta S, delta V. Parabéns, Camille. Estão vendo só? Ou seja, a partir de agora, o camarada que chegou agora, nunca assistiu a aula de física. Só observar aqui, ele vai entender. Porque, na verdade, é uma linguagem. Nesse primeiro momento, a gente ainda não está trabalhando com a questão de processar uma relação de operações para chegar a um resultado como conclusivo, um conhecimento novo. A gente está, nesse primeiro momento, só se apropriando de uma linguagem. É uma linguagem. A partir desses símbolos, a gente entendeu o que significa a linguagem. Camila entendeu aí, Camila. Né? Delta é qualquer coisa, ela bem falou. Não importa se é S, se é T ou se é V. Vai ser essa qualquer coisa final menos inicial. Ah, mas se for delta T, é o T final menos T inicial. Ah, mas se for delta V, é o V final menos T inicial. E o delta T final menos T inicial. Simples assim. Diga lá, Daliane que ia perguntar. Faz uma questão com aquela do carrinho, com a velocidade, porque eu não entendi muito bem não da velocidade. Daliane, vamos fazer agora, né? Então, gente, eu coloquei aqui só o esquema de tudo que a gente viu até agora. Ah, professor, a gente vai fazer o simulado semana que vem. Qual é o conteúdo? O conteúdo é esse. A partir do conteúdo, como a Daliane disse agora, como ela bem disse, vamos agora começar a responder questões. Então, a partir de agora é só questões. Responder questões, tirar dúvida, fazer a explicação de quem não entender, perguntar, só resolvendo questão. Tranquilo? Então, vamos lá. Outra dica que eu dou para vocês. Vai cair lá. Não, vou deixar para falar sobre isso depois. Vamos falar agora sobre unidade. Trabalhamos aqui grandezas, não foi? Grandezas, espaço, tempo, velocidade e aceleração. Só para concluir aqui, tá? Vou deixar aqui e depois fazer questões. Agora vamos ver as unidades. Quais são as unidades de cada uma dessas grandezas? Vou colocar aqui em respectivo, um na frente do outro. Quais são as unidades do espaço? O espaço é dado em quê? Quais são as unidades? Revisão para o simulado. Pronto, já dou a dica para vocês. Lá no simulado tem uma questão sobre isso. O que são grandezas e o que são unidades? Quais são as unidades do espaço? Eu posso medir o espaço em que unidade? Centímetro, metro e quilômetro. Pronto, parabéns, Jaliane. Ou seja, isso foi visto em aulas passadas, foi aula retrasada. As unidades, professor, centímetro, milímetro, metro, que não tem várias unidades. Mas, a gente tinha falado na semana passada, basicamente, a que mais se trabalha, está lá a Samara falando, Geise falando, né? Gisele falando. Então, a que mais se trabalha é o metro e o quilômetro, certo? Ou o metro ou o quilômetro. É a que mais se trabalha. Não, professor, e o centímetro? Trabalha. Mas é raríssimas as vezes que se trabalha. Basicamente, as que mais se trabalha é o metro e o quilômetro. É minúsculo, certo? Minúsculo. Metro e quilômetro. Metro minúsculo, quilômetro minúsculo, certo? Eu vi alguém aí botando metro maiúsculo. Não é. Metro é minúsculo e quilômetro é minúsculo. Ah, professor, e o tempo? Quais são as unidades de tempo? Estou colocando aqui as unidades respectivas. Não, quais são as unidades de tempo? E aí? Bem? Entendeu? Hora, segundo e minuto. Hora. Pronto, olha lá. Raé, Dalene. Então, vamos lá. Segundos, minutos e hora. Pronto, aí. 3. Ou segundo, ou minuto, ou hora. Mas o mais usual, o que mais se usa é segundos e horas. Minuto, raríssimas as vezes que se trabalha, certo? Trabalha uma vez ou outra, mas são poucas as vezes, raríssimas as vezes.
que mais trabalha é segundos e hora. E a distância, o espaço, né? Metros e quilômetros. Ah, professor, a gente viu o espaço e o tempo, em consequência, a velocidade. Qual vai ser a velocidade? Você vai deduzir a unidade a partir da fórmula. A fórmula é o quê? O espaço dividido pelo tempo. Então, a mesma ideia vale para a unidade. Vai ser dividir a unidade do espaço dividido pela unidade do tempo. Que é a unidade do espaço? Metro. Quilômetro. Vai ter metros por segundo, combinando. Ó. Se eu tiver em metros, professor, o tempo tem que ser dado em segundos. No mesmo sistema, eu não posso ter alternância de sistemas. Se o espaço está em metros, obrigatoriamente o tempo tem que estar em segundos e vice-versa. Se o tempo está em segundos, o espaço tem que estar em metros. Ah, professor, aí a moça falou, e se o espaço fosse dado em quilômetros? O tempo tinha que ser dado em quê? Em hora. Em horas. Parabéns. Então tá aí, gente. Todas as unidades que eu vou utilizar, né, nessas questões, certo? Metros por segundo. Alguém pode perguntar, por que aqui é dividindo, professor? É dividindo porque vem da fórmula. A fórmula não é dividindo, então a unidade é a mesma ideia. Eu vou dividir as unidades. Metros por segundo, quilômetros por hora. Quero ver agora. Na aula passada eu não tinha deixado de propósito para ver quem ia pesquisar. Qual é a unidade de aceleração? Mais uma vez, questão de simulado. Vai cair semana que vem. Gente, se prepara. O professor está dizendo aqui, ó, dando aqui uma questão. Então, vou dar mais uma vez. Qual é a unidade de espaço? Me diga aí uma unidade de Metro espaço. por segundo. Não, espaço. Espaço. Metros. Parabéns. De tempo. Ô, professor, eu ia falar agora, metro. Pronto, metros. Então, diga outro. Qual outro? Quilômetros. De tempo. Hora. Hora. Minuto. Então, sinceramente, vai ter uma questão sobre isso. Quero ver agora. Unidade de velocidade. Falar de tempo, de espaço e agora velocidade. Metro por Metro segundo. por segundo. Metro cúbico. Não, metro cúbico, lá vai eu, cúbico. Parabéns, Kelene. Show de bola. Então, gente, sinceramente, uma questão dessa, você saber quem é quem, velocidade é metro por segundo, tempo é segundo, espaço é metro, sinceramente, uma questão dessa. Quero ver agora a aceleração. Qual vai ser a unidade de aceleração? Eu dei a dica aqui. Tá, professor, como é que a gente deriva a unidade da velocidade? Tá, então aqui na fórmula. Você vai, a partir da fórmula, você vai pegar a unidade de espaço, dividir pela unidade de tempo. Então é metros por segundo. A mesma ideia serve para aceleração. Como é que vai ser a unidade de aceleração? É você pegar aqui a unidade de velocidade. Qual a unidade de velocidade? E aí? Acabaram de dizer. Qual a unidade de velocidade? Quilômetro. Metro por segundo. Por segundo. Metros por segundo. Vamos dizer que seja metros por segundo. Estão vendo aí todo mundo? Metros por segundo. Mas na fórmula diz o quê? Divida novamente por quê? Por segundo. Por isso que o camarada estuda lá o Fundamental 2, para aprender as operações, as propriedades das operações de todas as relações matemáticas básicas, né? A matemática básica, elementar, para você chegar aqui, ó. A operação lá é divisão de fração. Como é que se divide, professor? Como é que se faz divisão de uma fração? Metros por segundo dividido novamente por segundo. Repete mais ou menos isso, não? Aí vai ficar como? Ah, professor, vai ser metros por... Quantos segundos eu vou ter aí? Quantos segundos? Ah, Dois. professor, tem um segundo Dois. do metro por segundo e um segundo do próprio segundo do tempo. Aí a moça bem falou, tem dois, professor. Tem o segundo do metro por segundo e tem um segundo sozinho lá do tempo. Então vai ser metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. E se fosse o outro? Quilômetros por... Ia ser como? Como é que seria? Sendo metro e segundo, a unidade da velocidade é metros por segundo ao quadrado. E se fosse trabalhando quilômetro por hora, a unidade de aceleração... Quilômetro por hora ao quadrado. Parabéns, Luiz. Olha lá. Quilômetros por hora ao quadrado. Então, gente, é simples assim. Vou destacar até aqui em vermelho. Tem um quadrado. Sinceramente, gente, tem gente que vai fazer o Enem, vai fazer o simulado e perde uma questão dessa. Por falta de atenção. Samara colocou lá no chat. Então, por falta de atenção. Alguém pode dizer, tá, professor, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Observe que a velocidade é metros por segundo só. Já a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, esse quadradozinho aqui é para diferenciar, gente. Na física,
eles colocam exatamente esses detalhes para diferenciar simples assim. Ah, professor, então a unidade de velocidade é o quê para finalizar? Velocidade é metros por segundo. E a aceleração é o quê? Metro por segundo ao quadrado. Porque se fosse metro por segundo ia ser o quê? Metro por segundo ia ser velocidade. E a aceleração é metro por segundo o quê? Metro por segundo ao Quadrado. Parabéns, show de bola. Então, gente, sinceramente, aí estão todas as grandezas e unidades que a gente vai trabalhar nesse simulado. Basicamente, são as grandezas cinemáticas, mais simples. Basicamente, são as grandezas cinemáticas que a gente vê, certo? São essas 4. Ah, professor, e agora as transformações? Outra dica, vai ter uma questão de transformação. Então, quero saber aqui, ó. Na aula passada a gente tinha deixado essa questão que eu quero ver quem fez. Vamos transformar aqui, olha, o espaço do metro e do quilômetro. Como é que se transforma o metro para o quilômetro? A gente viu isso semana passada. Como é que se transforma? De metro para... Divide. Pronto. De metro para o quilômetro. Divide do quilômetro para o metro. Multiplica por mil. Divide. Do metro para o quilômetro, divide. Do menor para o maior, divide. Mas a pergunta é, divide por quanto? Qual é o fator de conversão? 1000. Por 1000, Raé. Parabéns. Então, olha aí, o aluno dedicado, o aluno estudioso, o aluno empenhado, ele vai, Samara que está colocando lá no chat, colocar o lembretezinho no canto do caderno, aqueles lembretezinhos. Quais são, professor, as 2 ideias, os 2 critérios que eu tenho que ter para transformar? Primeiro, saber qual é a operação. Se vou multiplicar ou dividir. E segundo, qual é o fator de conversão? É 1000? É 60? Qual é o fator de conversão? Então, são essas 2 ideias, esses 2 passos. Primeiro passo, saber qual é a operação. Multiplica ou divide? Segundo passo, qual é o fator de conversão? Então, vamos lá. Ah, professor, de metros para quilômetros, divide. Divide por 1000. Do menor para o maior, divide. Então, gente, é uma regra. É como se fosse um jogo. Está chegando aqui, vamos dizer, uma criança lá do infantil, 7 anos. Então, ela precisa aprender as regras. As regras são o seguinte. Basta você entender que do menor para o maior, sempre vai dividir. Simples assim. Do menor para o maior, sempre vai dividir. Então, já dei a resposta. Do maior para o menor, eu vou fazer aqui a operação. Multiplicação. Multiplicar. Acabou-se. Simples assim. Então, é uma brincadeira, gente. É um jogo. São as regras do jogo. Veja que do menor para o maior, divide. Mas divide por quanto? Por 1000. Do maior para o menor, vai multiplicar. Multiplicar por quanto? Qual é o fator de conversão? 1000. Acabou-se. Então, gente, isso tudo foi semana passada. Trabalhamos transformações do espaço. Vamos ver agora transformações do tempo. Do tempo, quais são as unidades? Segundos, minutos e hora. E hora. Quero ver lá, ó. Vamos lá. Mais uma vez, quero ver quem aprendeu a regra do jogo. Do menor para o maior, qual a operação que faz? Do menor para o maior? Divide. Divide. Parabéns. Do menor para o maior, divide. Então, é aprender os 2 passos, os 2 critérios. Primeiro, saber qual a operação. E segundo, qual é o fator de conversão. Aqui era 1000. E aqui vai ser quanto? 60. 60, professor. Porque 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos. Então, gente, é simples assim. É aprender as regras. Do menor para o maior, divide. Do menor para o maior, divide. Do menor para o maior, divide. Agora tem que saber se é 1000 ou se é 60. Vamos lá. Do minuto para a hora. Do menor para o maior. Qual é a operação que faz? Divide. Divide. Demoraram aí, não foi? Ó, 60. Agora vamos ver o inverso. Da hora para o minuto. Professor, do maior para o menor. Faz qual a operação? Multiplica. Multiplica. Agora multiplica por quanto? Por 60. 60. Observe que no espaço é 1000 e no tempo é 60. Do minuto para o segundo, faz o quê? Multiplica ou divide? Multiplica por 60. Multiplica por 60. Parabéns. A gente tinha deixado semana passada o seguinte, mas se eu quiser fazer direto, do segundo para a hora, direto, pular sem passar pelo minuto, eu vou multiplicar ou dividir? Vou dividir. Não importa se é direto, se é por parte, se é de um em um, sempre é a regra. Do menor para o maior, divide. Do maior para o menor, multiplica. Vamos lá, do menor para o maior, divide. Agora vai dividir por quanto? Quero ver lá. Por quanto é que eu vou dividir?
Aqui era 60, aqui era 60. Aí direto vai ser quanto? Semana 3.600. Anda bem. Isso foi semana passada. É revisão, né? Uma revisão. Terminou lá, o Gustavo falou, o Euler falou, 3.600. Não, 3.600. Ah, professor, e se fosse da hora para o segundo direto? Ia fazer o quê? Multiplicar. Multiplica por quanto? Por 3.600. 3.600. Parabéns. Então tá aí, gente, absolutamente todo o assunto. Todas as grandezas cinemáticas básicas, né? Ó, todas as fórmulas, todas as unidades respectivas, todas as transformações. Ficou faltando qual a transformação da velocidade. Quais são as unidades de velocidade que eu tenho? Metros por segundo, quero ver agora. E quilômetros por hora. Tinha deixado para casa, não foi a pesquisa. Quem foi que fez? Quero saber. Vamos lá, todo mundo aprendendo. É a regra do jogo, simples assim. Do menor para o maior, divide. Do menor para o maior, divide. Do menor para o maior, divide. Quero saber agora. Do metros por segundo para o quilômetros por hora, eu vou fazer o quê? Multiplicar ou dividir? Foi a atividade de casa. Dividir. Dividir. A atividade de Dividir, casa. professor. Pronto. Camille disse uma coisa. Daliane disse outra. Isso é atividade de casa para pesquisar. Foi, ó. Do metro por segundo para o quilômetro por hora, o que eu faço, professor? Multiplica. 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 E aí, alguém tem alguma pergunta? Por que multiplica? Pronto, Daliane. Pronto. Não é questão de curiosidade, não, gente. Ah, é porque é curiosidade. Não. É pergunta necessária. O camarada que está atento, ele vai dizer, tá, professor, o senhor meio que me enrolou agora. Se é toda hora o senhor está dizendo do menor para o maior divide, do menor para o maior divide, do menor para o maior divide, que é uma regra sempre do menor para o maior divide, por que que agora aqui do metro por segundo para o quilômetro por hora multiplicou? Então, de propósito, é uma pergunta que eu estou fazendo a você. Você que vai responder mesmo a você mesmo. Eu coloquei de propósito no quadro para estar aqui explícito para você, exposto no quadro, a resposta. Alguém consegue ver por que nesses dois casos sempre dividia e só no terceiro e último caso multiplicou, do menor para o maior multiplicou? Tá aí, é só olhar. Por quê? Qual é a diferença? Tá, professor, qual é a diferença? Porque eles estão inversos? Quem está em... Foi quase. Quem é? Veja só. Esses dois primeiros, os dois anteriores, sempre dividem do menor para o maior. Já esse terceiro e último multiplicou. Por quê, gente? Observem aqui, olha. Aqui tem quantas unidades que se relacionam numa Duas. Duas. Já aqui tem quantas unidades? Uma. Só uma. Então, observe que aqui são regras para unidades simples. Unidades simples. 1 metro sozinho. 1 quilômetro sozinho, 1 segundo sozinho, 1 minuto sozinho, 1 hora sozinho. Então, unidades simples, unidades sozinhas, segue essa regra. Menor para o maior, divide. Já essas daqui, ó, são unidades compostas, com 2 ou mais outras unidades que se relacionam, compostas. E mais, elas estão dividindo. Quando fosse dividindo, aí a operação inversa. Do menor para o maior, multiplica. Então, muita atenção. Ah, professor, alguém pode dizer, professor, isso é uma exceção. Essa exceção vai cair só no metros por segundo? Não. Se eu tivesse lá newtons por hora, e aí, newtons por hora, ia multiplicar ou ia dividir? Observe que não é metros por segundo, mas segue a mesma regra que eu acabei de dizer. É uma unidade composta, newtons e hora, e mais. Elas estão dividindo. Então, se tiver esses dois critérios, primeiro, mais de uma unidade composta, e dividindo entre si, segue essa regra de multiplicar, como o Daniel falou. Entendeu, gente? Simples assim. Aí eu quero saber lá, vou multiplicar. Mas multiplicar, professor, por quanto? Por quanto? Quanto é que eu vou multiplicar? Alguém sabe? Tinha deixado... Pronto, olha lá, o Gustavo deu a resposta. Foi, ó, 3,6. Alguém sabe dizer por que esse 3,6? De onde vem esse 3,6? Se do metro por segundo para o quilômetro por hora multiplica, do quilômetro por hora para o metro por segundo, eu vou fazer o quê? Fazer o quê? Divide. Divide por quanto? Pelo fator de conversão, 3,6. 3,6.
Gente, eu tinha deixado isso para casa a pesquisa, não foi? Sabe por que é 3,6? Mais uma vez, ó, a resposta está exposta no quadro. Está explícita no quadro. Da onde é que vem esse 3,6? Estão vendo aí valores numéricos que parecem com 3,6? Olha lá, a Samara falou, né? Ó, é aqui, ó, 3.600 e 1.000. Se eu pegar 3.600 e dividir por 1.000, tá o quê? 3,6. Vou fazer o seguinte, atividade para casa, não para a próxima aula, mas para quando chegar o Google Classroom. Quem conseguir demonstrar como é que eu chego a esse valor, tem um ponto qualitativo, entendeu? Depois eu explico para a gente não se perder tempo aqui para a revisão do Professor, simulado. a minha cabeça bugou com isso. Não, parabéns, Alé, mas foi bom você ter sido sincero para dizer o seguinte, ó, isso aqui, Alé, é uma regra. A partir de agora, entender. Não, quando eu for trabalhar velocidades, é 3,6. Entendeu? 3,6. Vou usar 3,6. Não, professor, mas por que 3,6? Então, aqui é uma regra. O metros e quilômetro é 1.000. O segundo, minuto e hora é 60. E a velocidade é 3,6. Entendeu, Alé? Nesse primeiro momento, basta saber isso. Ah, eu vou usar quanto? Eu vou usar 1.000? Se for o espaço, é 1.000. Eu vou usar quanto? Eu vou usar 60? Se for o tempo, é 60. Ou vou usar o 3,6? Se for velocidade, é 3,6. Entendeu? Aí, em questões um pouco mais bem elaboradas, aí a gente vai explicar esse detalhe. Entendeu, Alé? Mas exatamente como você disse. Para você não se confundir, não se desesperar, nesse primeiro momento é entender que é uma regra. Velocidade se trabalha com o fator 3,6. Do menor para o maior, multiplica. Metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Tranquilo? Então, olha lá, ó. Faça um print, né, o aluno estudioso aí. Aqui está todo o conteúdo, todo o assunto para o simulado. Então, agora temos o quê? 20 minutos. Ô, professor, A gente vai só fazer questão. Responder questão, exercício, tirar dúvida, pergunta. Diga lá, Dalê. faz uma questão com a velocidade, por favor. Foi o que você perguntou. Eu vou fazer agora. Tranquilo? Tiraram o print aí? Vou apagar para, como o Daliane falou, só fazer agora, só fazer questão. Só responder questão em 20 minutos, fazer aí umas 5, 6 questões. Tranquilo? Vamos lá? Copiem aí, tirem print. E não se esqueçam, gente. Vão lá nos vídeos que estão sendo postados. Como a moça falou aí, Raiele, não foi? Raiele? Ah, professor, eu não entendi muito bem. É porque é a primeira vez que você está fazendo, a primeira vez que você está vendo, a primeira vez que você está estudando. Quando você for lá nos vídeos, você vai poder pausar, você vai poder parar, você vai poder voltar, repetir quantas vezes. Então, faça isso. Sinceramente, isso é para vocês. Isso é para vocês estudarem. Vamos lá. Vou fazer, como a moça bem falou aí, só a revisão agora. Revisão, no caso, respondendo questões. Né? A revisão, o assunto foi esse. Agora vamos fazer questões, responder questões. Pronto, já vou dizer para vocês. Uma outra questão. Olha lá. As 3 primeiras questões do simulado, questão 1, 2 e 3, são questões teóricas. Quer saber o que é mecânica, o que é cinemática e o que é dinâmica. Pronto, já dei as 3 primeiras questões. O aluno vai pegar lá a nossa primeira aula. No primeiro dia de aula, nossa primeira aula, a gente explicou o que é mecânica. Pronto, já vou perguntar agora, valendo qualitativo aí. Aproveitar a qualitativa, né? E a revisão para o simulado. O que é mecânica? Mecânica é o quê? Quem vai responder? Ganhou um ponto aí. Ela estuda a movimentação. Pronto, movimento. Movimento. É a parte da física responsável por estudar todos os fenômenos relacionados ao movimento. Tudo sobre movimento. A moça falou aí, é sobre movimento, professor. Alguma coisa sobre movimento? É movimento. Pronto, tudo sobre movimento. Mas é movimento do quê, professor? Dos planetas, dos átomos, dos carros, não importa. Movimento de absolutamente tudo. Ah, o movimento das águas, movimento de tudo. Tranquilo? Tudo sobre movimento é mecânico. Cinemática, vai estudar o que é cinemática e dinâmica. 3 questões, as 3 primeiras, só teoria. Uma outra questão. Essas questões que eu estou copiando aqui, sinceramente, porque são questões teóricas, você vai estudar lá as definições que a gente viu, os conceitos. Vamos fazer aqui a pergunta que a moça bem falou lá, da Liane, e fazer conta sobre velocidade. Não, vamos lá. Pronto, uma outra questão teórica é sobre grandezas e unidades. Tem uma questão só sobre grandeza e unidade. Então, ele diz o seguinte, para não estar repetindo essa expressão grandeza física, unidade física, não está repetindo, recorrendo, muitas vezes recorrente a essa expressão grandeza física, unidade física, ele diz o seguinte, vamos usar a letrinha G, o Gzão, simbolizando grandezas físicas. E o Uzão, para simbolizar unidades físicas. Aí eles vão e dizem o seguinte, dos dados abaixo, o que podemos dizer que é grandeza
e que é a unidade. Pronto, tem uma questão desse tipo. Exemplo, força. Quero ver lá. Pronto, antes de responder força, o que é grandeza? Quero ver quem é que está afiado, quem é que está estudando aí. Grandeza física. O que é uma grandeza? Vamos lá para a gente fazer as questões, né? Isso daqui é só... Grandeza. Parabéns, José. Grandeza. Já está na própria ideia. É tudo aquilo que pode ser medido. Quão grande? Grandeza. Diz que é uma grandeza. Então, é grande quanto? Quanto ele é grande? Qual é a grandeza? Grandeza é o quão grande ele é. Tudo que pode ser medido. Tudo que pode ser medido é grandeza. E unidade? O que é unidade? Como eu vou medir? Como se mede? Pronto. Como se mede, professor? Parabéns. Vou mostrar aqui, ó. Grandeza. Tudo que pode ser medido. E unidade é como eu vou medir aquela grandeza. Exemplo, vou dizer agora a pergunta das duas mãos. Força é uma grandeza, é um dado físico, que é grandeza ou é unidade? A força é uma grandeza ou uma unidade? Grandeza. Grandeza, o José respondeu, a Daliane ia responder. Vamos lá, força. Professor, como é que eu faço para saber se é grandeza ou unidade? Existe um métodozinho, um recurso que a gente usa para saber. É fazer a pergunta. Grandeza pode ser medida? Eu posso medir a grandeza? Então, eu vou arrastar ali um trator. Qual é a força que eu tenho que exercer? Que eu tenho que aplicar naquela situação, naquele sistema? Então, eu quero saber qual é a força. Quanto é a força? De quanto? Qual o valor? Eu tenho que antes medir. Pode ser medida a força? Pode. Eu vou lá e meço a força. Se pode ser medido, vamos. Ela pode ser medida com a velocidade? Grandeza. Não. Nesse primeiro momento, a moça perguntou, seriam com instrumentos, certo? Com instrumentos, equipamentos. Tipo, eu posso medir a massa de um corpo? Como é que se mede a massa de um corpo? Uma balança, professor. Pego lá 1 quilo de açúcar e boto em cima de uma balança. Quero medir a temperatura, o termômetro. Quero medir uma distância, um tamanho. Pego uma trena, uma régua, entendeu? Serão os instrumentos de medida. Vou explicar novamente. Então, a grandeza... A força é uma grandeza, porque ela pode ser medida. O instrumento, o equipamento seria um dinamômetro. Pego o dinamômetro e vejo qual é a força que tem que ser aplicada. Professor, temperatura. Pronto, acabei de falar temperatura. Temperatura vai ser uma grandeza ou uma unidade? Grandeza. Grandeza. Tá, professor, como é que eu sei que é grandeza? Eu vou lá e faço a pergunta. Temperatura pode ser medida? Tá lá um menino, a criança com febre. Pega o termômetro e vou medir a temperatura dele. Então, eu vou medir. Eu posso medir temperatura. Se pode medir, pode ser medido. É uma grandeza. Tranquilo? Professor, outro. Vamos dizer, aceleração é uma grandeza ou uma unidade? Aceleração do carro. Eu posso medir a aceleração? É uma grandeza. Posso medir, pode ser medido. Logo, é uma grandeza. Agora observe isso daqui, ó. Deixa eu ver. O grama. Grama é uma unidade ou é uma grandeza? Grama. Unidade. Tantos quilogramas. É unidade. Por quê, professor? É como eu meço a grandeza massa. Eu tenho lá a massa. Qual é a sua massa? Minha massa é 70 quilogramas. Então, é como se mede aquela grandeza de massa. Outro. Litros. É uma unidade ou uma grandeza? Litros. Unidade. Unidade. É como se mede. Professor, eu tenho aqui um balde aqui em casa que ele tem 20 litros. Então, litros é como eu meço a grandeza, volume, a capacidade daquele balde. A capacidade, o volume e a grandeza. Como é que se mede o volume? Com litros. A massa é a grandeza. Como é que se mede a massa? Com grama, com quilogramas, toneladas. Então, gente, essa ideia mais intuitiva possível, mais elementar possível. Quase não tem como se explicar, né? Porque é intuitivo. Vai da intuição, do entendimento que o indivíduo tem a partir daquilo que ele observa. Então, você tem que dar uma revisãozinha nisso. Sinceramente, tem uma questão dada sobre isso. Não. Vamos lá agora para as contas, como a moça perguntou. As contas que a moça perguntou. Olha, gente, os vídeos estão lá, tá, professor? Mas é 1 hora. É óbvio que você não vai precisar assistir novamente toda 1 hora, né? Você vai assistir só ler o que você acha necessário. Eu vou assistir, rever, revisar.
voltar a repetir quantas vezes eu precisar, entendeu? Então, lá, ó. Quero fazer aqui uma questão. Tem uma questão aqui desse tipo. Vamos dizer que seja uma pista, uma estrada, lá, uma BR, e eu tenho um carro, um carrinho sobre essa BR. Essa BR, ela é marcada em quilômetros, a unidade entre parênteses, tá certo? O sentido aqui de crescimento da pista para aquele lado, entendeu? Aí eu vou e digo meu carrinho. Meu carrinho começa nessa posição. Qual é a posição dele? Qual é a posição dele? 120. 120. E ele vai até onde? 30. No 30. Pergunta, Luiz. Ele está indo ou voltando? Indo ou voltando? Voltando. Voltando. Então ele está voltando, professor. Quero saber qual é a delta S. Delta S é o quanto ele percorreu, a distância que ele percorreu, o espaço que ele vai percorrer, o espaço percorrido. Ele vai ter percorrido quanto? Vou clicar. O espaço que ele vai percorrer. O valor vai ter que ser positivo ou negativo? Negativo. 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 Por que negativo? Porque ele está... Porque ele está voltando. Parabéns. Então, gente, sinceramente, é observar aqui o esquema. É um desenho. É a criança lá no infantil, ele está desenhando no sentido da pista. Olha aqui, professor. O professor colocou a setinha indo, olha. Tá vendo a setinha? Essa setinha é a setinha da pista, ó. Sentido de crescimento da pista dado em quilômetros. Já o carrinho está no sentido contrário, voltando, como a moça bem disse. Então, está voltando. Começa no quilômetro 120 e vai até o quilômetro 30. Então, já sei de cara que a resposta aqui tem que ser negativa. Mas como é que eu faço isso, professor? A forma de delta S. Qual é a forma do delta S? Delta S, delta T, delta qualquer coisa. Vai ser o quê? Essa qualquer coisa final menos inicial. Quem é delta S? Delta S é quanto? Aí é aquela brincadeira. É o que eu quero, professor. Se é o que eu quero, repete-se. Delta S repete, vai ser igual. Quem é o espaço final? O espaço final é 30 ou é 120? Tá, professor? Ele está começando aqui, onde ele começa, onde ele parte, ele larga. 30, que é o final. E vai terminar lá na frente, 30. Menos o espaço inicial é quanto? 120. Delta S vai ser o quê? Sinais diferentes, faz o quê? Subtrai. 30 para 120, 90. 90. E o sinal do maior, menos. Menos 90 o quê? Qual a unidade? Qual a unidade? Pronto, o Miguel lá falou. Menos 90 quilômetros. Parabéns. Ou seja, ao todo ele vai percorrer uma distância de 90 quilômetros. E esse 20 nada mais é que o quê? Significa o quê, sinal de menos? Significa que ele está... Negativo, porque ele estava voltando. Parabéns. Vamos fazer agora, gente, uma questão aqui de transformação. Vamos dizer, eu tenho 200 metros. Tenho 200 metros. Quero transformar 200 metros em quilômetros. Como é que se transforma 200 metros em quilômetros? Primeiro, é se localizar aqui nas nossas transformações, por isso que eu não apaguei aqui embaixo. Se localizar nas transformações. Quero ir do metro para o quilômetro. Tem que analisar os dois passos. Primeiro passo, saber a operação. Vou multiplicar ou dividir? Dividir. Dividir, ó. Do metro para o quilômetro, divide, professor. Do metro para o quilômetro, divide. Então, vou dividir. Já sei que eu vou dividir. Vou dividir por quanto? Segundo passo. Qual o Por 1000. 1000. 1000. Vou dividir por 1000. Aí, lá no 6º ano, desde o 5º ano, o aluno ele aprende a fazer operações com decimais de 10, né? Múltiplos de 10. 10, 100, 1000. Como é que se multiplica ou divide por múltiplos de 10? Anda com a vírgula. Para a direita... Então, gente, sinceramente, isso aqui não é mais física, né? Isso é matemática de 5º ano, 6º ano. Para a direita, andando com a vírgula para a direita e multiplicando. Multiplicando é andar para a direita. Para a esquerda, andando para a esquerda, eu estou dividindo. Ah, se eu quero dividir, eu ando com a vírgula para a esquerda. Se eu quero multiplicar, anda com a vírgula para a direita. Se eu quero dividir, anda com a vírgula para a esquerda. Então, gente, sinceramente, ó, semana passada, não sei se perceberam isso. Eu postei o vídeo das duas turmas. O vídeo do D, E e F e o vídeo do A, B e C. Ah, professor, vou assistir só do meu. É bom você ver do outro, porque às vezes o outro a gente explica coisas que não explicou aqui. E é bom, às vezes, eles verem daqui porque viu coisa aqui que não viu lá. Entendeu? Então é bom. O quanto mais vocês tiverem de recurso, de opção, é bom estar sempre correndo atrás. Tranquilo?
Então, lá. Ah, professor, 200. Vou multiplicar ou vou dividir? Vou multiplicar ou vou dividir? Vou dividir. Então, na minha reguinha, dividir andar para a esquerda ou para a direita? Direita. Tá aqui, ó. Dividir andar para a esquerda. Então, vou pegar aqui, ó, 200. A minha vírgula está aqui. Vou andar para a esquerda. Vou andar para a esquerda quantas casas? 1, 2, 3. Porque por 1000 são 3 casas decimais. Então, vou andar com a minha vírgula aqui 3 casas. Para a esquerda, porque é dividindo. Então, 1, 2, 3. A vírgula aqui. Pronto, olha aí. Quanto é 200 metros? São quantos quilômetros? 200 metros são quantos quilômetros? 0,2 quilômetros. Esse zero aqui não existe, né? Ó, zero depois de vírgula não existe. Então, 0,2 quilômetros. Então, gente, olha aí. De uma vez por todas, vocês vão assistir esse vídeo, vão pausar várias vezes, voltar várias vezes. Existem 3 procedimentos. São 3 passos. Primeiro, saber qual é a operação. Ah, professor, a operação é multiplicando ou é dividindo? Segundo, saber o fator de conversão. É 1000, 60 ou 3,6. E terceiro, é saber se andar para a direita ou andar para a esquerda. Se eu estiver multiplicando, andar com a vírgula para a direita. Se eu estiver multiplicando, andar com a vírgula para a esquerda. Vamos lá, mais um exemplo. Segundo e último exemplo. Vou apagar aqui, olha. Vou fazer o segundo exemplo para vocês. E a última questão vamos fazer da velocidade que a moça perguntou. Olha lá. Vamos dizer 7,8 quilômetros. 7,8 quilômetros, eu quero saber quantos metros são. Olha lá. Primeiro, passo a passo. Primeira coisa, eu tenho que saber o quê? Professor, eu vou multiplicar ou vou dividir? Do quilômetro para o metro. Multiplica ou divide? Do quilômetro para o metro. Multiplica. Multiplica. Multiplica, professor. Aqui, ó. Multiplica. Parabéns. Então, do quilômetro para o metro, multiplica. Agora, segundo passo. Fator de conversão é o quê? 1000, 60 ou 3,6? 1000. Tá, professor? Se eu estou trabalhando no espaço, é 1000. Metro, quilômetro é 1000. Parabéns. Então, vou multiplicar por 1000. E terceiro e último passo, eu vou aqui na minha reguinha da vírgula, se andar para a esquerda ou andar para a direita. Andar para a direita ou andar para a esquerda. A operação é multiplicar, professor. Multiplicar, andar para a direita ou para a esquerda. Direita. Tá aqui, olha. Andar para a direita é multiplicar. Eu quero multiplicar, professor, então eu ando para a direita. Se fosse dividir, eu ia andar para a esquerda. Não, professor, mas a operação é multiplicar. Se é multiplicar, andar para a direita. Então tá aqui, ó, 7,8. Vou andar para a direita com a vírgula. Vou andar quantas casas? Quantas casas? 3. 3. Vamos lá, ó, boto aqui vários zeros. Eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3, vírgula. 0 depois de vírgula não existe. O camarada tirou 10,0, professor. É 10, claro que não, tirou 10. Não, tirou 8,0, professor. É 8. É assim que a gente aprende, desde que... Vamos lá. 7,8 quilômetros são quantos metros? Quantos metros? 7.800. 7.800 quilômetros. Então, gente, sinceramente, isso daqui é assunto de quinto ano, né? Ó. Trabalhar com múltiplos de 10. Andar com a vírgula para a direita, andar com a vírgula para a esquerda. Multiplicar ou dividir. Simples assim. Fez aqui para vocês transformações, não foi? Vamos fazer agora de velocidade, que a moça perguntou. Quero saber, um carrinho, vamos lá, preste atenção. Um carrinho que sai do quilômetro 20. Do quilômetro 20 e vai até... Pronto. Quero saber isso daí. Pronto. Me digam lá. O carrinho sai de onde? 20. 20. Do quilômetro 20 e vai até o quilômetro quanto? 180. 180. 180. Ele está indo ou está voltando? Tá indo. Tá indo. Está indo. Tá indo. O sentido está certo. Parabéns. Vamos dizer que para ele fazer esse percurso, ele demore 2 horas. Ele levou 2 horas para fazer esse percurso. A partir dessas informações, qual é a velocidade? Qual é a velocidade? Simples assim. Então, vamos lá. Qual é a fórmula da velocidade? Tá, professor? O senhor acabou de colocar aqui a velocidade. Velocidade é o quê? Delta S sobre delta T. Não é assim? Pronto. Velocidade. Quanto é o valor da velocidade? É o que eu quero. Repete-se.
Repete. Delta S, como é que se calcula delta S? Delta S é o espaço final menos o espaço inicial. Quem é o espaço final aí? 180 menos 20. 180 menos... Quanto é o espaço inicial? 20. Tudo isso sobre o tempo, né? Ó, delta T. Quanto é delta T? Demorou quanto tempo para ele fazer essa viagem? 2 horas. 2 horas. Então lá, 180 menos 20 dá quanto? 180 menos 20 dá quanto? 160. 160. 160 dividido por 2 dá igual a quanto? Velocidade é igual a 80. 80 é o quê? Qual a unidade? A unidade vai ser quanto? Quilômetros por hora. Aqui, quilômetros por hora. Ou seja, em média, esse meu carrinho fez uma velocidade, ele desenvolveu uma velocidade de 80 km por hora para percorrer essa distância em 2 horas. Mas vamos... Ô, professor, uma segunda questão. Diga lá. tem como resolver isso com regra de 3? Cadê? Foi o Luiz, foi? Lúcio. Não, foi o Lúcio. Parabéns, Lúcio. Veja, existem várias formas, Lúcio, de se responder isso. Regra de 3 é uma delas. Mas só que, por enquanto, você tem que estar usando essa relação de equação, entendendo a equação, que vai chegar a questões mais bem elaboradas, que aí não tem como você responder. Somente com a equação. Então, a partir de agora, é um exercício para vocês irem se adaptando, trabalhando com a equaçãozinha. Vamos trabalhar essa mesma questão, só que de maneira inversa. Ele diz o seguinte: sabendo que um carro ele desenvolveu uma velocidade de 80 km por hora, percorrendo uma distância de 160 quilômetros. A partir dessas informações, qual foi o tempo que ele levou para fazer esse percurso, essa viagem? Pronto, é a mesma questão, os mesmos valores. Só que ao invés de eu querer velocidade, agora aqui eu quero tempo. Vamos lá, qual é a formulazinha? A formulazinha é como, Lúcio? Vamos lá, exercitar a equação. Como é que se trabalha a forma da velocidade? Velocidade é o quê? Delta S sobre delta T. Agora, substituindo os valores. Então, gente, é o passo a passo. Primeira coisa, pegar a fórmula. Segunda coisa, substituir os valores. Quem é o valor da velocidade? Velocidade é quanto? 80, 160 ou é o que ele quer? 80. Velocidade é quanto? Tá aqui, gente. Olha aqui, ó. Velocidade é igual a 80. Então, onde tem velocidade, substitui. Vai ser igual. Delta S. Quanto é delta S? 160. É 80, 160 ou é o que ele quer? 160, professor. Parabéns à moça que respondeu. Sobre delta T. Quanto é delta T? Delta T é quanto? Vamos lá, o último minuto da questão. Delta T é o que ele quer, professor. Interrogação. Então, repete. Olha o que o Lúcio perguntou. Pronto, acabou-se. Então, o passo a passo, gente, para responder questões de física é pegar a fórmula. Primeiro passo, pegar a fórmula. Segundo passo, substituir os valores. Terceiro passo, proceder agora à matemática, às operações matemáticas. É uma equação, professor. Está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Está multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo. Então vai ficar como? O delta T vai para cima. Do outro lado ficou 160, que eu não mexi. Sobre o 80 está em cima, vai para baixo. Pronto. Delta T vai ser igual a quanto? 160 dividido por 80, 2. 2 o quê? 2 horas. Olha lá a resposta. Então, gente, sinceramente, são questões que caem lá em 6º ano, 7º ano. No fim, Lúcio, é a equação mais básica possível, para você encontrar o valor das 3 incógnitas. Ou da velocidade, ou do delta S ou delta T. Pergunte lá. Ô, professor, vai cair quantas questões dessa no simulado? De velocidade caem, se eu não me engano, são 2. Exatamente. Uma para calcular velocidade. Pronto, tem uma exatamente dessa. A Liane perguntou. Tem uma para calcular velocidade e a outra vai ser para calcular o delta S ou o delta T. Entendeu? 2 de velocidade. Vai ter uma de delta S, que é aquela que eu coloquei, e transformações. Somente. Entenderam, gente? Alguma pergunta mais? Eu não tenho. Pronto, parabéns a ela. Qualquer coisa, revisem o videozinho. Voltem quantas vezes quiser, quantas vezes precisar. Alguém pode perguntar, tá, professor, mas o senhor não fez a aceleração
E a aceleração muda, gente? Tem alguma diferença aqui na aceleração? A aceleração vai ser a mesma coisa. Concordo que a aceleração é a mesma coisa que sentido, professor. A mesma relação, é uma equação com três incógnitas. A aceleração, ΔV e o ΔT, a mesma coisa. Mesma coisa. Você vai proceder com a mesma matemática, entendeu, Lúcio? Tentando resolver por equação. Entendeu, Lúcio? Mais alguém? Alguma pergunta? Parabéns, Lúcio. Show de bola. Alguma pergunta? Mais alguém? Tirando dúvida. Faça o seguinte. A gente ainda vai ter 6 dias até a prova de física. 6 ou são 5 dias? Eu acho que é terça-feira. Vão lá no vídeo e deixem perguntas lá. Quero ver todo mundo interagindo. Perguntando, professor, quero ver aqui como é que responde isso, como é que faz isso. Entendeu? Isso vai servir para duas coisas. Primeiro, é a sua participação qualitativa. E segundo, é a sua revisão. Você está estudando, é um dedicado, estudioso, que está ali se preparando para o simulado. Tranquilo, gente? Mais alguma pergunta? Já passamos 3 minutos, mas é revisão, né? A prioridade é para vocês, para a dúvida de vocês. Mais alguém? Dá uma afastadinha aí, professor, para eu tirar um print rapidinho, por favor. Perfeito. Ótimo, parabéns. Mais alguém quer perguntar? Professor, Sim, Aliel. nada em relação à aula, mas o senhor parece com um ator de The Walking Dead, não lembro qual, mas parece. Que bom. Muito obrigado pela contribuição. Vai ficar gravado para a posteridade. Ótimo, bacana. É bom para descontrair, né, gente? É bom para descontrair. Espero que seja um mocinho e não um bandido, né? Não um vilão. Alguém está dizendo, mas rapaz, é uma coragem muito grande de falar isso, né? Ei, gente, bacana, parabéns. É bom ter assim, né, para descontrair. Mas eu quero ver meter no aço. O outro desse lá é o Rick. Ei, gente, parabéns. Quero ver meter no aço lá no estudo. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Só isso? Ei, gente, então parabéns. Boa sorte, bons estudos a todos. Deixem lá o seu registro, se cadastre lá para você ter a sua nota qualitativa. Para eu ver quantos. Até agora só tem 180, 181. Quero ver no mínimo lá 300, porque 180 é do ano passado. Mais 200, não, 380, né? Ei, gente, parabéns, boa sorte, bons estudos. Qualquer coisa, tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Obrigado, professor. Bom final de semana. Obrigado, alunos. Bom final de semana, viu? Muito boa a participação de vocês. Jefferson, Lucas, Luiz.